E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à leitura da Constituição Federal? A gente parou no artigo 51, na última leitura, onde nós falamos na seção 3 da Câmara dos Deputados. Agora nós vamos para o artigo 52, na seção 4, e vamos falar do Senado Federal. Vamos lá. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Inciso 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de, a linha A, magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição, a linha B, ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República, a linha C, governador de território, a linha D, presidente e diretores do Banco Central, a linha E, Procurador-Geral da República e a linha F, titulares de outros cargos que a lei determinar. Inciso 4. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição, em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Inciso 5. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Inciso 6. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 7. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Inciso 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Inciso 9. Estabelecer limite global e condição para montante de dívida imobiliária dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Inciso 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Inciso 11. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Inciso 12. Elaborar o seu regimento interno. Inciso 13. Dispor sobre a sua organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços. E iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei das Diretrizes Orçamentárias. Inciso 14. Eleger os membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em suas estruturas e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 do voto do Senado Federal. Há a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Seção 5. Dos deputados e dos senadores. Inciso 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Isso significa que eles não podem ser julgados durante o mandato, nesse ponto. Parágrafo 1º.
Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político nela representado, pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final... Tá um minuto. Frustrar o andamento da ação. Sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido da sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável, de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que confiaram ou receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa... Perdão que eu perdi aqui. Dependerá da licença prévia da Casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades dos deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante a voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, inciso 1, desde a expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo o contrato obedecer às cláusulas uniformes. A linha B, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2. Desde a posse, linha A, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. A linha B, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, a linha A. Linha C, patrocinar causa que seja em qualquer das entidades que se refere o inciso 1, a linha A. A linha D, ser titular de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa à terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 4, 1, 2 e 6, perdão. Vou repetir até para corrigir. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa
ou de partido político, representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer dos seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. A renúncia de parlamentar submetida a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador, para inciso 1, que investido no cargo de ministro de Estado, fiz uma baguncinha na minha cabeça, vou corrigir. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 1, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, Distrito Federal, de território de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 6 das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem os sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei e diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. Além de outros casos previstos nessa Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para, inciso 1, inaugurar a sessão legislativa, inciso 2, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas, inciso 3, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, inciso 4, conhecer do veto e, sobre ele, deliberar. Parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 5º. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes à Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional aprovou. Peraí. Perdi aqui, gente. Peraí. Aqui, ó. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, inciso 1, pelo presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação do estado de sítio e para compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Inciso 2. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante. Em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas no Congresso Nacional. Parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi colocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8
deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Seção 7 das comissões. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes temporárias constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão, é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. Parágrafo 1º. Discutir e votar projeto de lei dispensar na forma de regimento a competência do plenário, salvo se houver recursos de 1/10 dos membros da casa. Inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Convocar ministros de Estado, inciso 3. Convocar ministros de Estado e para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra omissões das autoridades ou entidades públicas. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Apreciar programa... Parágrafo... Gente, tem hora que eu dou uma voada, eu comecei a ler e vou repetir o inciso 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, inciso 6. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais do desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para a apuração do fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 4º. Durante o recesso, haverá comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por 2 casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja perdi aqui, peraí. Regidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 3 do Processo Legislativo. Subseção 1, Disposição Geral. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: inciso 1, emendas à Constituição. Inciso 2, leis complementares. Inciso 3, leis ordinárias. Inciso 4, leis delegadas. Inciso 5, medidas provisórias. 6, decretos legislativos. Inciso 7, resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2, da emenda à Constituição. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2, do Presidente da República. Inciso 3, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, de Estado ou defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas das câmaras dos deputados e do Senado Federal. Com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta da emenda tendente a abolir,
Inciso 1. A forma federativa do Estado. Inciso 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3. A separação dos poderes. Inciso 4. Os direitos e garantias individuais. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta e emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3. Das leis. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe em qualquer membro ou seção da Comissão, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma ou nos casos previstos nessa Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Inciso 2. Disponham sobre. A linha A. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da sua remuneração. A linha B. Organização administrativa judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos, pessoal da administração dos territórios. A linha C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. A linha D. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. A linha E. A criação e extinção de ministérios e órgãos de administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 1, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico... Voltei aqui, ó. A linha E. Criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso C. A linha F. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Parágrafo 2. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força da lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria de, inciso 1, relativa a... É vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria, inciso 1, relativa a linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. A linha B, direito penal, processual penal e processual civil. A linha C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. A linha D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvando o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Inciso 2. Que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3. Reservada a lei complementar. Inciso 4. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente a sanção do veto do Presidente da República. Parágrafo 2º. A medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no artigo 153... Inciso 1, 2, 4, 5 e artigo 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição que não forem convertidas em lei do prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º
contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se diante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá do juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência subsequente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Parágrafo 7º. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória que no prazo de 60 dias, contando de sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9º. Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias sobre elas e emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10º. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha pedido a sua eficácia por decursos de prazo. Parágrafo 11º. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Parágrafo 12º. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Artigo 63. Não será admitido o aumento da despesa prevista, parágrafo 1º, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º. Segundo, nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos das câmaras dos deputados do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se referem sobre a proposição, cada qual sucessivamente até 45 dias sobressar todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto mais disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será previsto pela outra em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção da promulgação se a casa revisora ou arquivado se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Artigo 66. A casa qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente daqui, aquiescendo o sancionará. Parágrafo 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, institucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado Federal o motivo do veto. Parágrafo 2º. Veto parcial somente abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará a sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sanção conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto a maioria absoluta dos deputados e senadores. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República. Parágrafo 6º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final. Artigo 67.
A matéria constante do projeto rejeitado somente poderá constituir o objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. Não serão objetos de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa, de competência exclusiva do Congresso Nacional, de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem legislação sobre. Inciso 1. A organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Inciso 2. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Inciso 3. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo 2º. A delegação ao Presidente da República dá forma de resolução congressional que equipará ao seu conteúdo os termos do seu exercício. Se a resolução terminar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este fará em votação única em qualquer emenda. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Nós vamos ficar esse vídeo por aqui e aí nós entramos no próximo, no artigo 70.